Olá, alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Vicente. Hoje a nossa segunda videoaula, que é uma continuação do primeiro tema, né, as características do processo de globalização e mundialização. E nessa segunda videoaula, a gente vai estar vendo aí os pontos favoráveis e desfavoráveis da globalização. Temos aí um desenho para que vocês possam entender melhor, né, como forma essa teia da globalização, pontos favoráveis, pontos desfavoráveis. Então você tem aí a evolução tecnológica, o sistema de transporte muito avançado, as transações financeiras, as empresas transnacionais, que hoje você consegue consumir produtos desses países, flexibilizações de leis trabalhistas, principalmente dos países pobres, a comunicação, o acesso à comunicação, que hoje é muito fácil, né? A gente se comunica com uma facilidade muito grande, o sistema migratório, que gera xenofobia, aversão ao estrangeiro, as pessoas que buscam viver em países ricos, desenvolvidos, eles sofrem muito, né, os efeitos da xenofobia, eles são hostilizados nesses países desenvolvidos, a exclusão digital, o fortalecimento ao crime organizado, já que a globalização existe, né, o crime no mundo também, ele se fortalece, ele também se organiza melhor. Então esses são os fenômenos aí, né, que a gente pode discutir sobre a globalização. E a globalização, ela está trazendo benefícios aos países mais pobres? Diante das desigualdades sociais e a má distribuição de renda no mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos ou emergentes, né, esses benefícios eles são muito pequenos. Essas dominações, né, porque na verdade os países subdesenvolvidos eles sofrem muito com a dominação dos países desenvolvidos, com os países que detêm de maior poder aquisitivo, de maior concentração de renda. Então, isso são problemas que a gente precisa discutir, né? Essa acumulação de capital que a economia mundial, né, ela vem alcançando aí nos últimos anos, mas ela beneficia muito mais os países desenvolvidos, com esse acúmulo, com essa concentração de renda, do que os países subdesenvolvidos. Então você cria aí uma disparidade, uma diferença regional entre países desenvolvidos e países pobres. E esses pontos, né, que são negativos ou positivos da globalização, eles precisam ser discutidos. O que são mais favoráveis? Uma das características da globalização é o fato dela se manifestar nos mais diversos campos, né, da sociedade, seja ela na cultura, no espaço geográfico, na educação, na política, nos direitos humanos, na saúde, na economia. De que forma? Né? Então, por exemplo, uma prática cultural chinesa, hoje ela é vivenciada nos Estados Unidos. Uma manifestação que é africana, ela é revivida aqui no Brasil. E o Brasil revive práticas culturais americanas, práticas culturais europeias. Então a gente vai rediscutindo isso, né? Essas práticas, como que a sociedade vai se interagindo com essa cultura e como que a gente vai sendo influenciado. Outro fator importante, né, da globalização que ela vai proporcionar é uma desigual forma da comunicação, né? Então, assim, os países desenvolvidos, eles têm maior poder de comunicação e de dominação do que os territórios mais pobres. De contrapartida, o que eles fazem? Eles assolam a gente com as culturas deles, né? Filmes, por exemplo, séries. A maior parte hoje que a gente assiste de filmes e séries, elas são produzidas nos Estados Unidos, que discute a cultura americana, né, que não serve muito para a gente. Então, são práticas que vão sendo vendidas. As nossas novelas, por exemplo, que são vendidas para o mundo inteiro, que é um produto, né, muito consumido fora do Brasil. Eles vão assimilando que tipo de cultura? A nossa paisagem, os nossos hábitos, as nossas culturas. Então, isso você vai tendo aí uma hegemonia, uma ideologia que ela pode ser dominante, né, dependendo de como isso acontece. Outros aspectos, né, positivos da globalização são os avanços que vão sendo proporcionados aí pelos meios tecnológicos, pelos meios de comunicação, a questão, né, de você buscar curas de doenças graves em contexto, em âmbito mundial, porque isso gera problemas. A questão do coronavírus é uma delas. Hoje o mundo inteiro está correndo atrás de vacinas para resolver um problema que não é único, né, exclusivo de países pobres. É problema mundial.
gerando uma crise econômica mundial. Então, o mundo inteiro está buscando uma vacina contra o coronavírus. Então, isso são efeitos bastante positivos da globalização. Existem elementos, né, dessa globalização que ela vem sendo dominada. Então, os países desenvolvidos, elas dominam muito isto, né, esse poder. As empresas transnacionais, por que elas saem dos seus países de origem, que a maior parte das vezes são países desenvolvidos? Porque elas vão em busca de mão de obra barata, em busca de matéria-prima, de isenção de impostos, dos países subdesenvolvidos, que não são muitas vezes industrializados e ficam felizes de receber essas empresas transnacionais que geram emprego. Porém, essas empresas transnacionais, elas dominam aí uma série de situações de mão de obras baratas, elas evitam taxas e tarifas alfandegárias, né? Então elas vão gerando, o produto delas fica mais barato, né, sendo produzido nos países subdesenvolvidos, e o lucro dela, o poder aquisitivo, a concentração de renda dessas empresas transnacionais são cada vez maiores. Temos aí um desenho que mostra bem aí a teia da globalização, que a globalização ela proporciona a industrialização, essa industrialização gera poluição ao meio ambiente, principalmente aos países pobres que às vezes não têm leis ambientais, essas indústrias elas vão sendo impulsionadas pelo comércio, tem que vender mais, elas criam estruturas, elas se industrializam mais, né? Elas vão dominando mais essas nações, a tecnologia que traz máquinas cada vez mais avançadas, que precisam de menos mão de obra, então vai gerando desemprego, desigualdade, fome, violência. Então a gente tem aí bem um panorama dessas organizações, né, globais, de como que a globalização ela vai aí produzindo os seus efeitos. Outra dinâmica, né, da globalização são os avanços dos acordos regionais ou blocos econômicos. Mercosul, NAFTA, né, que são exemplos de blocos econômicos. Por que eles existem? Eles existem para poder organizar esse mercado entre eles, né? Essas tarifas, quanto vai cobrar de impostos, com quem eu posso negociar, com quem é mais favorável. Então, eles criam uma política de mercado, uma política de comércio, né? Que é uma forma de se proteger, principalmente das nações desenvolvidas. Outra forma também aí bastante, que ela é favorável, mas ela tem gerado pontos muito complicados, né, é a questão da migração, né? Você tem acesso hoje à economia mundial, você tem acesso a migrar para outros países, você tem muitas vezes facilidade, e esse sonho de buscar aí uma vida melhor em países desenvolvidos, muitas vezes essas pessoas estão sendo colocadas em risco, elas colocam em risco a sua própria vida, né? Migrando de uma forma ilegal para esses países. É o caso da população da Líbia, que tenta chegar na Europa com navios piratas, e muitas vezes esses navios sem nenhuma estrutura, carregando uma quantidade muito maior de pessoas do que ela poderia comportar, essas pessoas acabam se afogando no mar Mediterrâneo. Então a Europa tem discutido muito isso, né? Essa migração, esse processo migratório muito intenso, sem nenhuma estrutura, pessoas fugindo de guerras, né, de fome, em busca de uma melhor qualidade de vida. Isso acontece também com os latino-americanos tentando chegar nos Estados Unidos pelo México. Não é à toa que os americanos hoje estão construindo um muro entre a divisa do México com os Estados Unidos. Temos aí também um exemplo de empresa internacionalizada, que é brasileira, né? Isso é importante. A Alpargatas, que produz o calçado Havaianas, hoje vende para o mundo inteiro, hoje todo mundo conhece, né, o chinelo Havaianas. Então, hoje a Alpargatas se tornou uma empresa internacionalizada. O Starbucks, né, que faz café, hoje todo mundo conhece o Starbucks, e ela vai para o mundo inteiro, né, as suas franquias. Então, tem um exemplo aí na Coreia do Sul, os coreanos não tinham o hábito de consumir o café, e sim chá. Quando eles passam a ter, né, essa cultura do consumo do café, dessa bebida, eles passam
a comprar de outros países. Então, esse autoconsumo faz com que muitas cafeterias migrem para a Coreia do Sul, né, para poder vender esse produto. Então, isso é uma troca de cultura, já que a Coreia do Sul, geograficamente, as suas condições climáticas, elas não são favoráveis aí para a produção do café. Então, você tem aí outro efeito da globalização, né, que influência que nós aqui da Baixada Santista sofremos com a globalização. O Porto de Santos é a maior influência que nós temos da globalização, né, porque pelo Porto de Santos nós recebemos uma grande quantidade de produtos e nós mandamos produtos para outros países, nós recebemos o turismo, né, pelo Porto de Santos. Então você tem uma grande influência aí. 60% da mercadoria que é consumida no estado de São Paulo vem pelo Porto de Santos. Então isso é muito importante, o maior porto da América Latina. Então, assim, essa influência nossa, né, com a globalização, ela se dá muito pelo porto, porque o porto vai favorecendo a comunicação, os avanços tecnológicos, os navios precisam circular cada vez mais rápido, então chega navios cada vez mais, né, avançados, com a sua tecnologia cada vez maiores, carregando cada vez mais produtos e pessoas que descem, que ficam aqui na Baixada Santista, e, né, que vai criando essa teia da globalização e gerando essa influência aí na Baixada. A aula de hoje está encerrando, né? Logo vocês irão receber a terceira videoaula. Está aparecendo a bibliografia para que vocês possam aí fazer pesquisas, né, e se aprofundando na leitura. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, até uma próxima aula. E com essa segunda videoaula, vocês poderão aí estar realizando a atividade número 16, né, no blog